nós já lemos Neemias 3:6, mas eu queria que vocês deixassem aberto 1 Pedro. Não vou falar tudo isso aqui não, viu, irmãos? É bem... Quando for 10 para as 9, então vocês me avisam, tá? Daí eu já vou até... Então, Maria, então avisa quando for mais 10 para as 9. 1 Pedro 5:7, alguém pode deixar aberto. Isaías 41:10 e Lamentações de Jeremias 3:21. Eu fico com Lamentações, então. Você tá ficando? 1 Pedro, 7. Então, eu quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Mais uma vez é uma honra poder compartilhar a palavra. Estamos no terceiro mês, na terceira porta, onde estamos falando sobre restauração. Como restaurar é muito importante, né? Temos que nos restaurar, né? Em Cristo Jesus. Nossa, glória a Deus. E eu me sinto assim muito grata ao Senhor pela saúde, né? Apesar de algumas dores, mas da idade, mas mesmo assim confio no Senhor, que Ele é o médico dos médicos. Se necessário for, eu vou no médico da terra, mas eu confio nele, que tem sempre feito o melhor por nós. Amém? Amém. Então vamos falar um pouco hoje desta porta velha, que também é chamada de porta da esquina, porque ela ficava construída bem na curva e é a porta mais antiga, primeira porta que foi construída quando nem era a cidade de Jerusalém conquistada por Davi. Os estudiosos, eruditos, os teólogos falam que ela foi construída no tempo de Melquisedeque, a autoridade maior no tempo de Abraão, porque ele era rei e sacerdote. Então ele era a autoridade maior daquele tempo. E o Melquisedeque prefigura Cristo, porque ele não tinha genealogia, mas Abraão, reconhecendo ele como rei e sacerdote, deu o dízimo de tudo. E o menor, que era Abraão, foi abençoado pelo maior. Isso está escrito lá em Hebreus. Então, antes de Jerusalém ser edificada, ela chamava Salém. E o rei dela era Melquisedeque. E esta porta velha, ela foi construída provavelmente por Melquisedeque. Olha que legal, né? Então, ela ficava na curva. Como eu falei, nós pegamos as 12 portas para restaurar e ela tem metáfora para a gente pôr na prática e ir confrontando com a nossa vida. Esta porta, ela tem ferrolho, ela tem tranca, ela é fechada, né? E isso significa, porque o termo velha no hebraico significa estar adormecido, armazenado por longo tempo, estocado e depósito. Então, por que ela é uma porta velha? A gente pode aproveitar. Porque a porta velha representa memórias, como o pastor Santo falou, lembranças ruins e boas. Nossa, todos nós, até o Juan ali que tem quantos anos agora, Juan? 11. O Juan tem 11 anos. Ele vai ter boas memórias e memórias ruins também. As boas, tem algumas que nos atrapalham. Por exemplo, se a gente lembrar assim, quando eu era do mundo, eu tinha mais coisa financeira do que agora que eu tô com Jesus. Eu me lembro quando eu era feliz sem Jesus e agora eu tô passando um pedal aí na vida financeira. Então ele tem uma recordação boa que não é adequada para o que ele está vivendo agora, que traz descontentamento para ele. Então essa memória que ele tem está atrapalhando ele a confiar em Deus e a ver e a ter um diagnóstico certo do que está agora acontecendo com a vida dele. Ele pega essa memória. O que essa memória pode trazer para ele? Murmuração,
quando eu estava no mundo eu não precisava ficar passando por isso. Já passou por uma coisa ruim. Então, o bom passou por ruim. Agora, uma memória ruim, que é ruim por tudo, né? Alguém, por exemplo, prático que foi muito judiado assim pelo pai e pela mãe. Já é uma marca diferente no caráter, já é uma marca diferente que pode mudar o comportamento desse indivíduo, porque ele foi maltratado, ou ele pode repetir, né, esse comportamento aprendido, ou ele pode fazer o contrário, ele deixa tudo sem limite nenhum para fazer o contrário do que ele aprendeu. Então, a porta da esquina, ela é na curva, porque essa curva, ó, quando você faz a curva, você faz assim, né? E a cidade de Jerusalém, ela era circunferencial. Olha aqui. É assim. Tipo circular. Se ela fica na esquina, você faz assim, ó. O que eu vou encontrar lá do... né? E esse circunferencial traz para nós o quê? Que nós devemos fazer a revisão nas nossas lembranças e memórias, nos nossos hábitos, nos comportamentos. Nós temos aí na nossa igreja pessoas que são psicoterapeutas, que mexem com o psicológico. Isso é importante. Porque se a gente for analisar, por que eu roo unha? Alguém aqui rói unha? Por que eu roo unha? Por que eu tenho medo, tanto medo, todos temos medos, tanto medo de falar em público, de me desenvolver. Então, essa parte que está mexendo com a alma, mexendo com a mente, ela precisa ser restaurada. E tem pastores, o pastor Sandro, o diácono, todo mundo precisa ser restaurado emocionalmente. E a porta velha, aí lá em 1 Pedro 5,7, o irmão Martinho vai ler, olha ali, ó, a palavra sempre, ela é completa, né? Fala, irmão, pode ler. Lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Então, em outras versões, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Quem é ansioso, provavelmente rói as unhas. Mas por que ele é ansioso? Aí tem que ver alguma coisa, ou é herança dos pais, ou alguma ansiedade que a mãe passou na gravidez, e passa pro bebê um medo, tudo isso passa. E Deus tem o poder de tratar, é para nós lançar sobre ele. E é importante procurar ajuda se você tem oportunidade. Sim. Aí você vai ver agora, entendi porque eu sou assim. Porque todos nós, irmãos, a ansiedade, esse tipo de ansiedade aqui, por exemplo, eu vou viajar amanhã, eu fico um pouquinho ansioso. Eu não durmo direito, eu quero que chegue logo. Então é normal, todo mundo tem esse tipo de ansiedade. Mas aquela ansiedade que nos atrapalha de viver deve ser tratada por Cristo ali, tá? De lança sobre mim. Primeira palavra, primeiro Jesus. E depois sim, a ajuda vem muito a calhar, porque nos dá um direcionamento de como fazer para melhorar isso aí. Amém? Amém? Então tem lembranças, coisas que estão lá. O que significa a porta velha? Significa armazenado por longo tempo, que é isso que vem da mãe. Que às vezes a pessoa já nasceu assim. Quantos de nós já não analisou e falou, credo, parece que eu nasci com um sentimento de solidão já. Desde pequeno parece que eu sou meio... Porque a nossa mãe passou isso pra gente, ou porque ela também é assim. A gente vai reproduzindo isso, né? Se a mãe da gente sempre falou, ficou lá, eu nunca vou ser feliz. A criança nasce com esse, eu nunca vou ser feliz. Eu sou solidão, ninguém gosta de mim. Isso são coisas que estão armazenadas, que estão estocadas, que estão num depósito grande. Às vezes as pessoas agem daquela maneira e você não entende, você julga ela. Por que ela é daquela maneira? Mas você não sabe que ela traz um histórico de mãe, de família, de experiências que ele passou que marcaram a vida dele. Como a minha, como a sua. E Deus, ele fala pra gente não ter medo de falar isso e de analisar. Porque o que a gente tem medo, às vezes, é de falar com alguém e até com Deus. Com alguém a gente não fala, por quê? Porque a gente não confia naquela pessoa.
E a falta de confiança, se você for ver, é porque a gente já foi ferido, a gente vê o comportamento de outra pessoa e a gente não confia naquela pessoa, né? Essa semana foi me perguntado assim, se a gente tinha muitos amigos. Falei, não. Amigo da gente é a família da gente. E mais uns 5, né? Ou 3, de 3 a 5 que são chegados. Jesus não tinha? Quem Jesus tinha chegado? Ele escolheu 12. Mas quem que eram os chegados? Pedro, Tiago e João. Né? No caso dele, a família dele ele amava, mas ele tinha 3 chegados. No nosso caso, quem são os nossos amigos? Aqui é o Juan, a irmã Valde e o Martinho, que ainda preservam com certeza o Juan de alguns assuntos, né? Que ele ainda é pré-adolescente. Lá em casa, os meus melhores amigos é Jesus primeiro, o Sandro, o Samuel, e você tem 3 chegados, eu tenho 5 chegados. Durante mais de 50 anos, são pessoas que provaram que são pessoas que podem confiar, que podem contar, que podem, né? Mas a desconfiança, ela já vem porque ou é dos nossos pais, que nos falaram isso, né? Que nos deram esse padrão de pensamento já, que Deus quer mudar muitos padrões de pensamento, de frases, e a gente repete. Se eu perguntar aqui, cada um tem uma frase que vai lembrar, um dizer, um costume que seus pais faziam, né? Vai. Eu tenho vários, ainda mais o povo do norte, que é cheio de argão, cheio de coisas, de frases, de costumes, né? Porque eles não tinham conhecimento da Bíblia, alguns eram bons, outros nem tanto, né? A começar pelas medicinas. Achava que o fulano estava com inveja, o que eles faziam? Pegava o galho de arruda e colocava. Se secava, era inveja. Podia estar um sol de 50 graus. Não vai secar nunca. Claro que ia secar, né? Então, e hoje, será que é bom eu fazer isso? Não. Não. Porque Isaías 41:10, o que fala lá? Se eu tenho medo da inveja, para tudo Deus fala, né? O que ele fala aí? Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortaleço e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita e sustentarei. Não temas, estou contigo. Lançou inveja? Não preciso catar o galho da arruda por aqui. Deus é comigo. A palavra, né? E as coisas boas que eles nos falavam tem que comparar se está batendo também com a palavra, né? Fé em Deus, pé na tábua. Que tábua é essa, mãe? Uma forma de falar. Fé em Deus e pé na tábua. Ela queria dizer fé em Deus e ande, né? É uma forma de falar. Mas comparando é bom ter fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, que eu não estou vendo ainda, que eu tenho que ver a substância aqui na minha mente, como se ela estivesse ali. Se eu quero, eu sonho, né? Eu sonho ali na minha cabeça, Deus vai lá, pega aquele sonho, melhora na época certa, do modo certo, do jeito dele, ele vem e abençoa. Mas eu tenho que ter fé. Eu tenho que querer aquilo, eu tenho que memorizar aquilo. De alguma maneira, é isso que é a fé. Então, fé em Deus e prossiga. Bacana. Outra coisa que eles falavam pra gente, bença pai, bença mãe. Ó, que hábito bacana, tá pedindo a benção, filho para mãe e pro pai. Pode continuar? Tudo que você abençoar, será abençoado. Tudo aquilo que você amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, pedir benção é legal. Tá na Bíblia isso? Nessa parte que eu falei já tá, né? Tudo que você abençoar. Bença, pai. Deus abençoe, meu filho. Então, tá ali no paralelo, né? Em outras palavras, mas está ali. E lembrar de Lamentações 3:21, que algumas versões têm outras palavras, mas quer dizer, vou trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Senhor. O que te dá esperança quando você está em luta ou quando você está revisando? Quando Deus te deu vitórias, né? Como? Nossa, eu me lembro. Eu orei, Deus me deu direção. Aquilo te dá Nossa, eu me lembro. Quando eu pedi aquele emprego e Deus confirmou e Deus foi, eu jejuei, tal. Isso vai trazendo aprendizado e coisas boas. Nossa, eu lembro onde que eu estava essa hora.
Lá no mundo, é diferente, então lá no mundo, hoje onde que eu tô? Nossa, lá no mundo, o meu colega falava para ele, não faz isso, não vai pro carnaval, não bebe. Hoje está na sepultura. Eu não fui para Deus, estou aqui. Deus me conservou em vida. Então isso são boas memórias. Antes de aceitar Jesus, meu Deus, não eram nada, vivia com a tristeza, vivia com a depressão. E você vê, ó, Deus já tratou muita coisa, né? O Espírito Santo já tratou muitas coisas. Só que nós ainda temos o Adão que se manifesta e que a gente tem coisas ainda para Deus curar através da palavra primeiro, através do sermão pregado, através de tantas ferramentas que Deus tem que é psicólogo, enfim, que às vezes a gente precisa, né? O Noel precisou de psicólogo, tem toque, com 3 anos de idade, né? Dizem que é o mal de filho único, que manifestou porque ele pensava que eu e o pai dele, ele não entendia a morte. Então, minha mãe e meu pai vai morrer, eu vou ficar sozinho. E aquilo dava ansiedade e foi manifestando. Toque porque ele também não produz o hormônio serotonina que deixa ele alegre. Imagine que o Samuel não é alegre, porque ele toma para repor, né? Então, foi uma ajuda boa, né? Mas Deus, eu sempre orando, Deus põe os médicos certos, que como eu tenho, o coração dele bate fora do peito, esses medos, toma a vida dele, o que eu preciso fazer? E porque a gente super protegia o Samuel, a gente não deixava ir no mercado sozinho, a gente não deixava por medo. E aí eu falei, Senhor, eu não quero ter esse medo, porque eu sei que o Senhor guarda, eu quero ser vigilante, mas não super proteger. E lá eles falaram, vai soltando aos pouquinhos. Daí qual o seu maior medo? Olha só, como passam as coisas, já que a gente está falando de medo. Qual o seu maior medo com ele? Ele tinha 9 anos. Eu tinha medo dele atravessar a rua e ser atropelado. Então, e ir no mercado sozinho. Então ela falou, então você vai fazer coisas simples. Esse direcionamento, né? Que a gente sempre morou ali naquela rua comprida que atravessa o Jacomar, tanto de um lado como do outro. A gente sempre morou de um lado ou do outro. Então ela falou, então vamos que você vai fazer? Vai aos pouquinhos, conta-gotas. Mas ele tinha 9 anos. Você dá R$10 para ele lá, faz uma lista, aí você ajuda ele a atravessar a rua e manda ele ir. E daí na volta você fica esperando ele ali e tal, até você ir vendo, até a atenção do Samuel ser despertada, porque enquanto você está na mão dele, ele não está nem aí. A mãe é que dirige, né? A hora que ele estiver sozinho, que tal, a atenção dele vai ser despertada. E vai soltando, e vai, que daí você vai ajudar muito nisso, porque nós tínhamos medo. Aí eu comecei a fazer o direcionamento do médico, né? E a medicação. E claro que ele tem hiperfoco, né? São crianças que vão ter hiperfoco e tal. Mas isso é uma bênção, irmãos. Tem hiperfoco com umas coisas, esquece as outras coisas, mas tudo bem. Daqui a pouco ele melhora isso também. A gente arranja a maneira, a gente põe tudo na mochila e tal. E não é um problema. É o filho da bênção. Nós tivemos que tomar cuidado com isso. E temos boas memórias. Essa foi um aprendizado que a gente deve buscar ajuda e confiar no Senhor. Então tem momentos na curva da vida, na esquina da vida, que você vai ter que, por que eu sou assim? Porque eu quero o reconhecimento do homem, que foi o quebra-gelo do homem. Porque você nunca foi valorizado, talvez. Talvez você fez e nunca foi valorizado. Então, na primeira oportunidade, você quer um reconhecimento do homem, mas só que Deus quer tratar isso. Porque a palavra diz que a honra não é nossa, é Ele. Então, a palavra, como a gente começou no começo, ela sempre confronta a velha criatura, para uma nova criatura em Cristo. O velho Adão vem né, o apóstolo fala, se despe do velho Adão e se reveste do novo homem de Cristo, né, que é Jesus, né? Então, mas ele sempre manifesta, né, o velho homem. Se nós deixar, todos os dias manifesta. Né? Manifesta os velhos hábitos. Tem gente que é bem mal educado. Já contei para vocês que tudo que a gente passa, o filho da gente faz. Eu nunca ensinei para o Samuel que, por exemplo, se ele entrava na casa da Valdinelli, ele não podia entrar nos quartos, ele não podia abrir a geladeira. Passou.
por falta de tempo e de atenção. Então Samuel um dia chegamos numa casa importante, e ele tinha o tamanho menor que o Juan, e ele achou que podia chegar, entrar nos quartos e tal, e eu olhando a mulher aqui, eu, dá licença só um pouquinho. Eu cheguei e falei, filho, não pode entrar no quarto dos outros, essa casa você não conhece ele. Ah, não? Porque ele achava que podia entrar. Porque eu não ensinei para ele. Então, hábitos, que se você deixar, o que ia acontecer com Samuel? Ele não tinha respeito por nada, assim, de casa daí, né? Mas eu cheguei em casa e falei, ó, casa que você foi a primeira vez, que você não conhece, você não pode abrir geladeira, abrir armário, entrando para dentro das peças, sem ser convidado, Samuel. Aí ele aprendeu um pouco. Alguma coisa ele ainda é muito despojado, né? Então, assim, a porta velha é restaurar as nossas memórias, mas numa análise do que é bom e do que é ruim. O que a gente pode trazer de bom do passado? Também não foram só coisas ruins. Se você sofreu bullying, eu lembro dos apelidos até hoje. E se você for ver na minha pré-adolescência, eu sofri com esses apelidos. Que é um período complicado. Claro, ninguém gosta de ir para a escola e ser chamado de zóio de boi, Olivia Palito, cabelo de bombril, neguinha, essas coisas assim, né? Naquele tempo nós resolvia no braço. Mas tem coisas que não deu para resolver no braço, que marcaram. Ó, se você entrar aqui, o teu nariz chupa todo o ar do ambiente. No fundo, a gente chegava em casa e olhava mesmo no espelho. Por quê? Porque internalizou aquilo. Sim ou não? Sim. Ué, o povo fala que quando eu chego, eu chupo todo o ar, olhava o nariz nas 3 dimensões. Qual foi o tratamento de choque para Jesus disso? Você é minha imagem e semelhança. Eu morri na cruz por você, por todos. Eu te aceito, venha. E eu curo a ferida de coisas que te falam. Você nunca vai ser nada. Você nunca vai ter nada. Você não vai fazer faculdade. Essas coisas têm um peso forte. Você nunca vai ser feliz no seu casamento. Você nunca vai achar um homem que gosta de você. Você nunca vai achar namorado porque você é feia. Coisas pesadas, né? E se você ver bem, foi uma coisa que marcou, mas você foi para Jesus e você fez de tudo para acontecer ao contrário da tua história. E Deus permitiu que acontecesse ao contrário. Sim ou não? Sim. Hoje você olha no espelho, você tá... Até que tá bom, tá legalzinho. Né, Valdinha? Tá meio gordinho, mas tá legalzinho. Casou com alguém que gosta de você, tem um filho amado, tem uma igreja que gosta de você, a tua escola gosta. Mas o que eu aprendi com isso? A superar em Deus, que eu posso, que eu tudo posso naquele que me fortalece segundo a tua vontade. E não repetir e fazer isso com os outros. Ah, Maria, ó, deixa eu ver, nem tem defeito, que eu não vejo, não consigo ver. Ó como Deus curou, pastor. A Valdinha é perfeita para mim. O pastor, o Juan, todo mundo é perfeito. O que Deus fez com a minha visão? Eu vejo com os olhos da palavra de Cristo. E ter o caráter de Cristo, nós temos que estudar bem a palavra e ver como Jesus fazia. E ele é o melhor professor e psicólogo. Ele é o psicólogo, ele é o professor, ele é o tudo, né? Ele é o tudo. Para sempre, santo. Porque quando eu vejo, aqui tinha mulheres, as filhas do cara lá, né? Que restauraram, as mulheres estão sempre na parada. Não adianta, né? Quando eu vejo um perfumista, que o irmão Martinho trabalha, eu acho que tem que ter sensibilidade, tem que ter bastante, na minha linguagem hoje, coordenação motora, mas uma delicadeza. Sim ou não, Martinho? Você pode falar mais que eu. E você acha que ele foi lá restaurar a porta? Ele não era especial, porque ele teve que botar a mão na massa e colocar ferrolho na porta. Porque tem gente que acha que é a estrela, né? Eu sou pastor, não limpo a igreja. Eu sou pastor, não vou bater martelo. Eu sou pastora, não vou... Não, olha aqui, perfumista.
As mulheres, as filhas do cara foram restaurar. Muita gente que tinha o dedinho fino foi lá. Não sei como ajudar, mas que ajuda. Porque o serviço era pesado. Ourives também não, é bem pequenininho. Às vezes podiam desenhar aquelas portas. Talvez eles participaram dessa parte. E a porta velha, como todas as portas, mas a velha, ela tinha juízes para julgar as causas. Eles fechavam a porta, o cara parava ali. Ó, o irmão Martinho pegou meio metro do meu terreno. Fechava a porta velha, na esquina, vamos resolver isso. É coisa para resolver questões da tua vida, em todos os sentidos, restaurar do passado e tudo e ver. De repente você pode lembrar, puxa, eu emprestei um dinheiro de fulano, nunca mais paguei, não vou ver mais essa pessoa. É a restauração da porta velha lá atrás. O que eu faço agora? Me perdoe, Jesus. Já foi, não consigo achar a pessoa, mas eu devia, sabe? Eu tô falando, é isso mesmo, a porta velha, ela faz isso. É reconhecer que não dá mais para ver, mas eu fiquei devendo, de repente. É outra coisa que pode acontecer, tantas coisas, né? Que você nem lembra, mas que Deus vai trazer na memória aquilo que te dá esperança, mas aí não há esperança se não tiver não tem reparo na tua porta se não houver uma revisão. Diga, não tem reparo. Não tem reparo. Se não houver uma revisão. Se não houver revisão. Como que eu vou, por exemplo, eu olho aqui para essa porta do irmão Martinho, eu acho que não tem que fazer nenhum reparo, mas eu não tive que dar uma olhada, uma revisada antes? Então, se você não revisar a tua vida, não reaver, não há reparo.